Hello, students! Bem-vindos à nossa aula do Conquistar. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês ao longo dessa aula. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, no @Centro de Mídias _AM e de nos marcar aí utilizando a hashtag Projeto Conquistar Seducam. Vamos para o título da nossa aula? Então, episódio 10, simulado, idênticas, mas nem tanto. O uso das preposições in, on, at, relacionadas a tempo e espaço. E o nosso detalhamento, práticas de análise linguística, de modo a considerar o contexto de produção, circulação, recepção de textos, as variedades linguísticas e variantes de estilo. Vamos agora para o nosso simulado? Vamos para a questão 1? Olha só, essa questão é adaptada, né? Escolha, né? Choose the alternative that best completes the sentence below. Então, vocês vão preencher ali, né, essas lacunas e ver qual dessas alternativas as preposições preenchem, então, essas lacunas aí corretamente. Eu vou deixar um tempinho aí para vocês responderem, depois nós voltamos com a correção. Então, vamos para a correção? Mas primeiro eu vou explorar um pouquinho mais aí a pergunta. Vamos lá? Olha só. Então, nessa pergunta, né, nessa questão, nós tínhamos que preencher corretamente com as preposições, né? In, on e at. Essas três preposições, né, nós utilizamos tanto para lugar quanto para tempo. Então, tem alguns pontos importantes nessa questão que favorecem aí, então, encontrar qual é a resposta correta. Primeira questão é que nós estamos falando aqui de um lugar grande, né? Uma cidade. Né? Uma palavra iniciando com letra maiúscula no meio de uma frase é um indicativo que é um nome próprio. Nesse caso, que o nome de uma cidade, né? Uma cidade também conhecida, não oferece nenhuma dificuldade quanto a isso. Então, lembre-se que cidade é um local grande, com fronteiras, então eu preciso utilizar uma preposição correta aqui. Qual é a preposição de espaço amplo? Pois muito bem, nós já vamos encontrar a resposta. Na segunda, nós estamos falando aqui de um mês, né, de uma data específica, né? Então, qual é a preposição que eu devo utilizar aqui para falar, né, de um dia específico aqui? Tá certo? Vou mostrar para vocês agora a resposta. Olha só a resposta correta, então, é a letra C.
Então, I stayed in London. Eu fiquei, né, eu permaneci, fiquei em Londres. Então, Londres é uma cidade, nós sabemos que antes de cidade, que é um local amplo e com fronteiras, eu devo utilizar, então, a preposição in. Na segunda lacuna, né, por se tratar de um dia específico do mês, eu vou utilizar a preposição on, ok? Por que essa resposta é correta? Vamos agora ver aí nosso gabarito comentado. A letra A ela é incorreta. A preposição at é utilizada em período de tempo específico, como horas exatas. Então, ali o nosso tempo era relacionado a um dia, né? Um dia do mês. Então, a preposição at não poderia ser utilizada nesse contexto, porque ela indica período específico, né? Um tempo específico. A letra B ela também é incorreta, porque eu tenho a preposição for, significa para, né? A tradução, né? O significado da preposição for significa para, e não se adequa àquele contexto ali, né? Eu não poderia utilizar essa preposição porque ela está fora de contexto. Isso também estaria muito errado, né? Já a preposição in não pode ser usada antes de datas específicas. Então, quando se tratar de uma data específica relacionada a tempo, né? Eu não posso utilizar a preposição in. Por isso, a letra B é incorreta. A letra C, então, que é a correta, né? A preposição in é usada para indicar lugares amplos e com fronteiras como cidades. Nesse caso aqui, né, na questão trazia Londres. A outra lacuna exige a preposição on devido ao fato de ser uma data específica. Então, né, lugares amplos, né, nós já sabemos que nós devemos sempre utilizar a preposição in. E agora, quando nós falamos de uma data específica, nós vamos utilizar a preposição on. Então, a letra C é a resposta correta. A letra D ela é incorreta. Por quê? Embora a preposição on preencha corretamente a segunda lacuna, a preposição for significa para e não se adequa ao contexto. Então, uma vez mais, nós temos a preposição for, que não deve ser utilizada nesse contexto, primeiro porque ela não entraria, né, não teria como, já que o seu significado é divergente do que se pede dentro daquele contexto, tá? Então, a on preenche corretamente, mas o for, ele está totalmente fora ali de contexto, tá bom? Ele é também uma preposição, tá? O for, mas ele não causa tantos problemas quanto essas três, né? In, on e at. A letra E também está incorreta, porque a preposição at é utilizada para período de tempo específico, né? Nós já sabemos disso, como horas exatas, por exemplo. Então, tudo que é hora exata, um período bem específico, eu vou utilizar a preposição at. Já a preposição in não pode ser usada antes de datas específicas. Então, a preposição in estaria fora de lugar ali dentro daquele contexto, tá bom? Essa questão nós encontraríamos facilmente dentro de qualquer concurso, tá? O uso dessas preposições. E elas caem bastante, né, em vestibulares e tudo mais, justamente porque elas causam bastante problemas, porque elas têm situações de uso bem específicas, mas elas têm basicamente o mesmo significado, tá? Por isso que elas são bastante utilizadas. Então, uma vez mais, nós utilizamos a preposição in para lugar amplo e para um horário bem amplo, né? Um tempo bem amplo. Nós utilizamos a preposição on para falar de um tempo mais reduzido, né? Um período de tempo intermediário, e também de um lugar intermediário, não muito longo, também não muito preciso. Isso difere da preposição at, que eu utilizo sempre para local e tempo exato. Tá bom, gente? Vamos para a nossa segunda questão? Na nossa segunda questão, nós também trouxemos um texto que deve ser preenchido corretamente com as preposições in, on e at. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, na nossa segunda questão, então também é uma questão adaptada, é o seguinte: choose the correct option that complete the text below. Então, vocês vão preencher o texto ali com umas lacunas. Nós temos o seguinte título: International Congress. Então, join us. Aí nós precisamos preencher com uma das lacunas, né? Our 2016 International Education Conference. Também uma outra lacuna a ser preenchida, Orlando, né? Orlando já sabemos que é uma cidade. At the Disney's Boardwalk Inn, é o nome de um hotel aí. The Boardwalk is located within the Walt Disney World Resort and 10 minutes away from the Epcot theme park. In addition to the education conference, we are also hosting a business conference that will be held on the same days at the same venue. Então, nós temos ali as opções, né? Letra A até a letra E. Qual dessas alternativas ali preenche corretamente aquelas lacunas ali, tá bom? Vou deixar um tempinho para vocês responderem. Na sequência, nós voltamos com a correção.
Vamos para a correção da segunda questão? Vamos dar uma olhadinha aí na questão, né? Reler. É sempre interessante a gente prestar atenção dentro do contexto. Às vezes o contexto ali já dá alguns indícios ali de quais preposições devem ser utilizadas. Inclusive, essa questão é um bom exemplo. Vamos lá? Olha só, então nessa questão nós tínhamos o seguinte... Alguns aspectos são importantes, né, para a gente levar em consideração. Então nós temos a lacuna. Join us. Aqui nós temos a preposição a ser preenchida, né? Our 2016, 2016. Então nós estamos falando de um ano, né? Só que nós estamos falando de uma conferência, né? Que vai acontecer em um determinado local. Orlando, né? A cidade. At the Disney's Boardwalk Inn. The Boardwalk Inn is located within the Walt Disney World Resort and 10 minutes away from the Epcot theme park. In addition to the education conference, we are also hosting a business conference that will be held on the same days, at the same venue. Então, nós tínhamos todas essas alternativas, né? Todas elas trabalhando com as preposições que realmente causam problemas, né? In, on e at, né? Vamos analisar agora, ver a resposta correta. Lembrando que na questão já havia alguns indícios, né? Como cidades. Se tem cidade, então nós já sabemos qual das preposições deve ser utilizada. Então vamos para a resposta? Olha só, a nossa resposta correta então é a letra D. Deveria ser preenchido com as lacunas at e in. Nós vamos olhar agora o porquê dessa resposta, tá? Que vai esclarecer bastante coisa. Vamos lá? Então, o nosso gabarito comentado traz o porquê dessa resposta. A letra A ela é incorreta por quê? Embora a preposição in preencha corretamente a segunda lacuna, ela não preenche a primeira, pois não deve ser usada antes de endereço. Então, lembre-se que aquela conferência ela aconteceu dentro de um endereço bem específico, né? Então, como se trata de um local específico onde aconteceu essa conferência, eu devo utilizar, então, a preposição at. Tá certo? O at, então, deve ser utilizado nesse contexto e não o in. In, sempre quando eu estiver falando de um local amplo, então, no sentido de dentro de. Aqui vale um adendo, tá? Quando eu utilizar a preposição in, muitas vezes é no sentido de dentro de. Então, é importante que eu faça essa análise antes. Se for no sentido de no, na, aí ele causa problema, né? Se eu utilizar uma preposição de forma equivocada. Muitas vezes, dentro daquele contexto, quando se trata de um ambiente, quando eu quero falar dentro de, aí, embora seja um local exato, eu posso utilizar a preposição in, porque o sentido dessa preposição naquele contexto é dentro de. Não é o caso ali daquele local onde aconteceu a conferência. Eu não estou me referindo àquele local como dentro daquele local, que a conferência teria ocorrido dentro daquele local. Mas eu estou me referindo somente ao local, aquele endereço específico. E claro, quando se trata de um endereço específico, eu vou utilizar a preposição at, tá bom? Então, por isso que é sempre importante a gente analisar o contexto. Eu estou falando de dentro de, aí eu posso utilizar a preposição in, tá bom? Mesmo sendo um endereço ali bem específico. Voltando. Na letra B, ela é incorreta porque, embora a preposição in preencha corretamente a segunda lacuna, pois in deve ser usada antes de cidade, né, como é a cidade de Orlando, a preposição on não é usada antes de endereço, então nós sabemos que a preposição on não deve ser utilizada frente a um endereço específico, né? É o mesmo caso do in. Nenhuma das duas preenche corretamente essa lacuna, porque eu preciso ter, eu tenho na verdade aqui um local específico, então eu preciso da preposição at. Na sequência, na letra C, né, nós temos ela é incorreta, porque o at preenche corretamente a primeira lacuna, né, porque se trata de um local exato, um endereço exato, mas não pode ser usada antes do espaço amplo como cidade, tá? Então, at não deve ser utilizada, como nós já sabemos, antes de um lugar amplo como cidade. Letra D, ela é correta, porque o at é utilizado para endereços específicos, como é o caso do endereço da conferência. Já o in é usado para cidades como Orlando. Então, ela preenche corretamente at, porque é um endereço específico, né, onde aconteceu a conferência, e o in vai antes da cidade, no caso ali, a cidade de Orlando. A letra E, ela é incorreta, porque o in não deve ser usada antes de endereços específicos e at não deve ser usada antes de cidade. Tá certo? Ficou claro, gente? Vamos agora para a nossa terceira questão. Essa nossa questão, então, foi adaptada, né, da Unital. Trata-se, portanto, de um vestibular.
E eu, né, falei para vocês que essas questões relacionadas às preposições, elas são muito utilizadas, tá? Então, nós temos o seguinte texto. There is one mirror in my house. It is behind the sliding panel in the halfway upstairs. Our faction allows me to stand in front of it on the second day of every third month, the day my mother cuts my hair. I sit, aí a lacuna ser preenchida, the stool, and my mother stands behind me with the scissors, trimming. The strands fall, aí a lacuna ser preenchida, floor, in a dull blonde ring. When she finished, she pulls my hair away from my face and twists it into a knot. I note how calm she looks and how focused she is. She is well practiced in the art of losing herself. I can't say the same of myself. I sneak a look at my reflection when I isn't paying attention, not for the sake of vanity, but out of curiosity. A lot can happen to a person's appearance in 3 months. Então, nós temos um texto longo. Esse texto ele serve para a gente compreender o contexto que foi produzido, né, e vai facilitar aí a compreensão, né, para preencher ali as lacunas. Vou mostrar a questão agora. Eu vou repetir, então, a parte ali que tem a ser preenchido. E vocês devem preenchê-lo, né, com as preposições corretamente. Então, analise aí o contexto, tá? Vocês terão tempo aí para responder. Depois nós voltamos com a correção. Essa questão, então, né, eu já tenho aqui a parte já reduzida de todo o texto, né, eu reitero a importância de ler todo o texto para compreender o contexto. Isso pode favorecer o preenchimento, então, dessas lacunas com a preposição correta. Então, nesse caso aqui, eu tenho a parte já destacada. I sit, aí eu já vou colocar a resposta correta. On the stool and my mother stands behind me with the scissors, trimming. The strands fall on the floor in a dull blonde ring.
Por que essas duas preposições, né, essas duas lacunas são preenchidas com on? Primeiro, olha só a importância do contexto. I sit on, né, eu sento em algo, nesse caso aqui é o banco. Eu tenho a preposição on sendo utilizada, então, no sentido de sobre algo, né, em cima de algo. Então, é sempre bom compreender o contexto. Na segunda lacuna, eu tenho chão, né, floor, piso, chão. Então, a preposição correta deve ser on, porque eu estou falando de uma superfície, né? Quando eu falo de superfície, eu vou utilizar sempre a preposição on. Para além disso, né, ele caiu sobre, né? O cabelo, enfim, o que foi cortado caiu sobre algo. Então, também passando essa ideia de sobre algo, portanto, o uso da preposição on sendo utilizado corretamente. Vamos analisar as respostas? Então, o nosso gabarito comentado traz, na letra A, ela é incorreta, porque a preposição in não é usada com superfícies, como stool, né, que é banco. Igualmente, a preposição at não deve ser usada com superfície como floor, que é chão, piso. Então, está errado por causa disso, né? Na letra B, ela está incorreta porque, embora a preposição on seja usada antes de stool, que é banco, a preposição in não deve ser usada com superfícies como floor, chão, piso, nesse caso aqui, tá? Então, está errada, né? Embora a preposição on esteja utilizada ali, né, no primeira lacuna corretamente, o in não deve ser usada como floor. Reiterando, né, que a preposição on, nesse caso, ele está sempre utilizado com a ideia de sobre algo. Né? Aí eu reitero, volto, né, na importância de se analisar o contexto onde ela está sendo empregada, tá? Letra C, ela é incorreta porque a preposição in não é usada com superfícies como stool, banco e floor. Então, a preposição in, nenhuma das lacunas ele deve ser preenchida com in por causa disso, né? O in ele não carrega, então, essa ideia de sobre algo e também não pode ser utilizado né, por se tratar de um local, né? Mesmo que fosse um local, não poderia ser utilizado também. Quando se trata de sobre algo, é sempre a preposição on. Letra D, ela é incorreta, embora a preposição on seja usada antes de stool, banco, a preposição at não deve ser usada com superfícies como floor, né, chão e piso. E aí nós temos, né, a letra D, né, voltando ali na letra D ainda, né, eu não vou utilizar on sempre na primeira lista correta, porque é banco, né, nessa ideia de sobre algo, mas eu não posso utilizar o at, porque é uma superfície, né? E quando se trata de superfície, nós já sabemos que eu devo utilizar a preposição on. Para além disso, a ideia também ali, né, de floor é que está caindo algo sobre ele, né? Então passa também essa ideia de sobre algo, além de ser uma superfície, tá bom? A letra E está correta porque a preposição on é usada para superfícies, tais como stool, banco e floor, chão. Para além disso, né, olha só, nós temos então ali a superfície, duas superfícies, que já é um indício de que eu devo utilizar a preposição on, mas eu também tenho essa ideia de sobre algo, né, que muitas vezes acompanha, e esse contexto, ele vai indicar então qual dessa preposição eu devo utilizar. Lembrando, né, o contexto ele é muito importante porque as preposições, né, in, on e at, elas causam problemas, especialmente quando elas estão sendo utilizadas, né, com a ideia de no, na, tá certo? Quando eu utilizo dentro desse contexto, com esse significado, aí elas causam problemas. Mas quando eu utilizo, por exemplo, a preposição in com a ideia de dentro de, eu não tenho problema, fica bem evidente ali. Então, eu devo utilizar mesmo a preposição in. Outro caso é a preposição on. Muitas vezes ela está sendo utilizada com essa ideia de sobre algo, né, sobre uma superfície. Também é um indicativo e aí favorece a compreensão, né, de qual preposição devo utilizar. Então, tenham sempre em mente que elas causam muito mais problemas quando da tradução no e na, por exemplo. Mas às vezes tem situações que só elas devem ser utilizadas, como é o caso do on, que é sobre algo, tá bom? Vamos agora para nossas considerações finais. Obrigado aí pela atenção de todos, mas agora vamos para o nosso momento da selfie. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, no @centrodemídias,
_IM e principalmente nos marcar utilizando aí a hashtag Projeto Conquistar Seducan. Bye, bye!